Jesus me ensina a profetizar, mas você vê em Lucas, capítulo de número 1, os discípulos dizendo para Jesus: Jesus, nos ensina a orar, nos ensina a falar com o Pai, porque crente que não fala com Deus, ele vive perdido. Crente que não fala com o dono da obra, ele não consegue sobreviver neste mundo. Jesus nos ensina a orar. Jesus vai ensinar. Ele vai dizer assim, começa assim: Pai nosso. O Pai não é meu, o Pai é nosso, que estás no céu. Ele está lá em cima e nós estamos aqui embaixo. Santificado seja o teu nome, a ti seja a honra, a ti seja a glória, porque ele é o Deus, ele é o dono de todas as coisas. Presbítero, mas lá em casa está um vendaval. Continue orando, continue fazendo igual Jó, continue dizendo: Senhor, eu quero orar pelos meus amigos. Aí Jesus disse ainda mais: ore pelos seus inimigos, por aqueles que vos perseguem, porque quando você começa a orar, algo vai acontecer. Se eu quero que o meu cativeiro mude, eu tenho que orar, eu tenho que buscar Deus em oração. Lembra de Ana, capítulo 1 de 1 Samuel, vai dizer que Ana estava amargurada, angustiada, ela não tinha alegria, ela não tinha mais, porque havia uma competidora que sempre mostrava a ela que tinha mais filhos, que tinha mais do que ela. Mas um dia ela sobe para o templo e ela vai estar orando. Ela não está gritando, ela não gritava como o presbítero está gritando aqui nessa noite. Ela somente mexia os seus lábios, mas o Senhor estava ouvindo a oração de Ana. O Senhor estava ouvindo o clamor do seu coração nessa noite, irmãos, pelo poder do Espírito Santo. Se você orar, algo vai acontecer. O seu cativeiro vai mudar, mas melhor do que isso, você vai sentir a presença daquele que é o dono da obra. E o profeta Eli já estava olhando, dizendo: essa mulher está bêbada, está embriagada, está na casa de Deus, mas está. E ela vai dizer: não, meu Senhor, a tua serva está amargurada de coração. E Eli vai dizer: então seja feita o que você pediu. E diz a palavra que ela teve Samuel. E logo depois ela vai dizer, colocar este nome Samuel, porque Deus ouviu a sua oração. Eu quero profetizar nesta noite: se você orar, se você colocar seja o que for diante deste Deus, que é o Deus do impossível. A palavra do Senhor diz, Lucas capítulo 1, versículo 37, para os homens é impossível, mas para Deus é impossível. Quem conheceu o irmão Walter, me permite, né? Poderia dizer: é impossível aquele homem estar na casa do Senhor. O varão lá, né? Guilherme José, isso? Eita, eu falei com o irmão bonito, ele falou: sou todo bonito. Que Deus abençoe, né, em nome de Jesus. Mas conhecer, é impossível esse homem estar louvando a Deus. Ontem eu comentei aqui com o pastor Eli. Ontem tivemos o prazer e a honra de tê-lo como professor da escola bíblica, dando aula, né, sendo uma bênção. Porque para Deus não existe impossível. Se você tem alguém que você quer que esteja na casa do Senhor, ore, coloque diante de Deus, comece a orar. Como que eu começo a orar? Começa a falar o nome dele, começa a falar o nome dela, dizer: em nome de Jesus, Pai, cura, Jesus salva, tira do alcoolismo, tira das drogas, muda o meu cativeiro. Eu preciso começar a orar, a igreja precisa começar a orar, porque quando nós oramos, algo acontece. Ana teve Samuel, Deus ouve. E quando nós chegamos lá em Isaías capítulo 38, 1 Reis capítulo 20 também, nós vamos encontrar a história de um homem chamado Ezequias. E a Bíblia vai dizer que Ezequias estava enfermo, pronto para morrer. Tanto é que o profeta Isaías ouviu uma ordem de Deus: vai, Ezequias, diz a ele para colocar a sua casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverá. E a Bíblia diz que ele virou para a parede e orou ao Senhor. Disse: ah, Senhor, eu fui temente ao Senhor todo o tempo, sempre fui temente a Deus. Isaías profetizou a morte e saiu. Mas quando Isaías estava no pátio ainda, o Senhor disse: volta lá, porque eu vi as lágrimas, eu vi
as lágrimas de Ezequias e ouvir a tua oração. Meu irmão, Deus tem visto as suas lágrimas. Deus tem visto as suas lágrimas. Oh, legal, Senhor, não desanime de orar, não desanime de interceder, não desanime, meu irmão, não pare, porque Deus está vindo. Oh, aleluia. Quando o profeta volta e diz: Deus ouviu a tua oração, Ezequias, mais 15 anos será acrescentado sobre ti. Oh, aleluia, porque a oração muda, a oração traz de volta aquilo que se perdeu. Quando se fala de restituição, nós podemos falar aqui no capítulo 15 de Lucas, que é o capítulo da restituição. São 3 parábolas contadas ali. Havia 100 ovelhas, uma se perdeu, deixou o pastor todo, foi atrás da ovelha e restituiu. Oh, glória! O que ele fez? Uma festa. Depois fala de uma mulher que havia 10 dracmas, perdeu, procurou toda a casa, chamou as amigas: vão me ajudar aqui porque eu perdi, eu preciso ser restituído. E achou. O que ela fez? Uma grande festa. Depois, o jovem chamado pródigo, filho pródigo, deixou a sua casa, deixou tudo, pegou seus bens, desperdiçou tudo, mas depois disse: levantar-me-ei, irei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra ti, contra os céus, não sou digno nem de ser chamado seu filho, faça de mim um jornaleiro. Mas o pai estava lá: filho, eu estou sendo restituído. Oh, glória a Deus. Toda vez que você eu quero profetizar aqui nesta noite, nessa campanha que foi colocado, aleluia, que você vai ser restituída, que você vai ser restituído. Ao ser restituído, a ser restituída, faça uma grande festa ao Senhor, apresenta a Ele, aleluia, com alegria, porque isso é importante. Jó, ele começa a orar, e o Senhor ouviu, virou o cativeiro de Jó. Quando ele começou a orar pelos seus amigos, o Senhor acrescentou em dobro tudo que havia antes. Nós vamos ver na história de Jó, eu acho muito interessante, que Jó era aquele pai que intercedia pelos filhos. O que Jó fazia? Orava. No capítulo 1, versículo 5, depois você procura, vai dizer que quando os filhos estavam se alegrando, Jó se levantava pela madrugada e orar pelos seus filhos. Jó ia interceder e dizia assim: porventura, Senhor, se meus filhos pecaram contra ti, eu peço, perdoa eles, porque aquele que ora por outro é abençoado pelo Senhor. O que Jó nos demonstra é que na oração eu vou encontrar o caminho de ser restituído. Na oração eu vou encontrar o caminho para ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Pela oração eu vou encontrar aquilo que eu preciso para a minha vida espiritual, porque a oração nos aproxima de Deus. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo número 6, a partir do verso 8 em diante: